Bom dia, eu sou a Bárbara e hoje nós vamos falar sobre um pouco da legalização das drogas com a Rafa, Camila e a Carol. Oi. 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 Então, gente, como vocês já sabem, existem vários tipos de droga, tanto as lícitas como as ilícitas. Um exemplo delas é a maconha, que ela tem tanto seus benefícios como seus malefícios. Algum dos benefícios é que ela pode ser usada como medicamento, na verdade, na composição dos medicamentos, para vários tratamentos de doença. Por exemplo, para ataque de pânico. Também pode ser usada para náusea e vômito, para pessoas que estão passando pelo tratamento de quimioterapia e entre outras coisas. E um dos malefícios é que ela pode causar dificuldade de memória, de aprendizagem e habilidade. E pode também causar quadros de psicose e esquizofrenia para quem já tem predisposição na família. Eu não sei o que eu acho, é melhor legalizar não, mas o que você pensa? Eu sou contra a legalização. E você? Eu sou a favor. Rafa, você tem alguma opinião? Ainda não, mas a favor? Então, eu não tenho uma opinião muito formada. Eu concordo com muitos pontos dos dois lados, mas eu sou mais para favor. Sim. Então, Bárbara, já que você tem uma opinião mais formada, o que você defende? Por que você acha que a legalização é o melhor caminho? Eu acho que seria legalizar, não seria assim, banalizar, né? Nem incentivar nada, mas sim um caminho para melhorar em algumas coisas, em alguns pontos. Por exemplo, ajudar quem já está viciado, não prejudicar, dificultar mais além do que o vício, com controle de qualidade na hora das vendas, passar das mãos dos traficantes para o Estado, em cobrança de impostos e ganho de empregos para a população. Sim, entendi. Então, ao meu ver, a legalização não restaura o direito de usar drogas de forma responsável, porque, para mim, as drogas não combinam muito com responsabilidade social e nem individual, né? E, para mim, o maior perigo, assim, de descriminalizar as drogas seria facilitar muito mais o acesso dos jovens a um caminho meio que sem volta, né? Um caminho iminente. Não estou falando que legalizar seria incentivar e tal, mas o acesso seria muito mais fácil, não tem como negar isso. E existem diversos malefícios que eu pesquisei e tal. Eu encontrei muitas coisas também, a maioria era a favor da legalização, mas eu pesquisei os dois pontos e eu me encaixei mais, também porque já era meu pensamento antes, então só fortaleceu ser contra as drogas. Mas alguns dos malefícios são, por exemplo, o aumento do número de dependentes, o aumento do número de diagnósticos de doenças psíquicas, maiores internações, maiores gastos com clínicas e hospitais, que a gente sabe que no Brasil já é péssimo, assim. Legalizar mais um câncer social, que a gente já tem aí as drogas lícitas, que no caso é o álcool, o tabaco, né? Porque quando eu falo em proibir as drogas, eu também concordo que esse tipo de droga também não deveria ser permitido, né? Teriam maior acesso a drogas mais perigosas e tal para os jovens. Os traficantes continuariam com o serviço dele, com o segmento deles, né? Por motivos óbvios, de não querer ser regulamentados pelo governo, de não querer pagar impostos, enfim, que seja. E, como eu falo, teria também o aumento do número de acidentes de trânsito, que é uma coisa que todo mundo já sabe, por conta de alucinação e tal, que é coisa que a gente já tem hoje em dia por causa das drogas lícitas. E a criação do mercado paralelo ao Estado,
e aos concessionários legalmente estabelecidos, que vão ser permitidos pelo governo. Bom, na minha opinião, você falou assim que você é contra as drogas. Eu também sou contra as drogas, totalmente contra. Eu só sou a favor de legalizar mesmo. Eu acho que faz muito mal mesmo, que não deveria ser algo consumido. Mas, na minha opinião, para essa maior prevenção, maior controle, teria que legalizar e para ter esse controle e proteção. Até porque o estilo de prevenção guerra às drogas, né, que é um estilo de prevenção, já foi dado como impossível em 1960. E esse estilo ainda é usado no Brasil, sendo que em muitos países foi usado e provado que foi um método perdido. Então, na minha opinião, o governo tinha que arcar com mais responsabilidade nessa questão e legalizar de uma forma onde, assim como o álcool e o tabaco faz mal, algumas outras drogas também seriam normalmente como eles. Sim, entendi. Tipo, normalmente, assim, quem defende tal, a legalização, usa essa coisa de que a política mundial já é fracassada, que o combate às drogas é uma luta já perdida. Mas, na minha opinião, tudo bem que isso é sua, para mim isso significaria acreditar que, sei lá, se a polícia não consegue cumprir a missão dela, o mais plausível seria descriminalizar o máximo que puderem para aliviar meio que o sistema policial e penal. Que assim, não sei se você sabe, a guerra às drogas não é lutar contra acabar as drogas. Ela é só um modelo de combate. Um modelo usado hoje no Brasil. Tipo, um modelo de como prevenir, entendeu? Não que a gente tá desistindo, tipo, usem o que vocês quiserem. Não é. Quando eu falo que a guerra às drogas acabou, foi uma criação do Richard Nixon em 1960 de um modelo de combate que já foi comprovado que não dá certo, que não tem como, e é usado hoje no Brasil. Mas eu não entendi direito, mas tipo assim, quando você fala em legalizar, você sabe que o número de pessoas que usam drogas vai aumentar. Ou não também, não sei, mas por ser mais de fácil acesso e tal. Então, na minha opinião, e algumas pesquisas e dados comprovam que não há aumento, né? Mais do que já tem, né? Por conta do tráfico e tal. Não é comprovado que não aumentou em nenhum outro país. Assim, a gente nunca sabe do nosso, né? Mas, comparado a alguns outros, não aumentou. Então, a gente espera que no Brasil também não aumente, né? Sim. E você tem algum exemplo de país em que deu certo e tal? Como que foi? Então, se eu não me engano, acho que foi na Alemanha, não sei, tem alguns países que são legalizados, bairros, né? A maioria deles somente a maconha, né? Ainda não abrangiu, assim, para todas as drogas. Foi mais a legalização da maconha em um horário, em um bairro só, que tem um bairro que tem alguns bares, e nesses bares são legalizados. E eu sou contra as drogas, e assim como o cigarro tem uma lei onde proíbe ser fumado em alguns lugares, eu acho que as drogas também tem que acontecer o mesmo, para não virar bagunça, assim, né? Um lugar que é permitido, um horário que é permitido, não que ninguém vai totalmente cumprir, mas assim como o cigarro, né? Se tem uma lei, tem que ser criada a lei. Essa é a minha opinião. Sim, entendi. Achei legal os seus posicionamentos e tal. Eu acredito mesmo assim, de qualquer forma, que tá um pouco fora de cogitação aqui no país, porque no Brasil, pelo menos, porque também é um país muito grande, tem a questão do preconceito, dessa questão da maior repressão e não preservação, consciência e tal.
E, tipo assim, mas eu acredito que seja algo fora da realidade, por ser um país que a gente tem pessoas muito corruptas no governo e tal, que não deveria acontecer, né? Que meio que não é uma justificativa, porque esse é meio que problema dos que estão governando, mas, tipo assim, é um país muito corrupto, que tem um repasse ruim de dinheiro, que a gente não tem, pelo menos, postos públicos, por exemplo, para cuidar da saúde e tal, e eu acho que o Brasil, no meu pensamento, não aguentaria o peso de ter que regulamentar essas drogas, de cuidar de todos os postos certinho, de continuar combatendo o tráfico, porque você disse que vai diminuir. Talvez diminua, sim, gradativamente, mas vai continuar existindo. Então, sempre tem mercados paralelos a tudo. Então, eu acredito que seja algo fora de cogitação, aqui no Brasil, pelo menos. E que se fosse para legalizar, eu acho que daria resultado se fosse em massa, entendeu? Vários países juntos. Não adianta, eu acho, ser só o Brasil. Tá, só para finalizar, da minha última opinião em relação ao que você acabou de falar, como nós estamos falando da legalização, né? Eu acho que sim, eu não considero essa uma justificativa, na minha opinião, assim, para a legalização, porque nós não temos nada a ver com isso, a maioria das pessoas são pagas em impostos, estão dependendo do governo, e eles sim tinham que deixar tudo abrangente, né, acerto, para a gente tá abrindo por novas possibilidades, né? Até porque o álcool, ele é legalizado por conta muito mais de religião, né, também, porque é muito levado pela religião católica, evangélica, né, por conta do vinho. Já a maconha, por exemplo, já é de uma religião africana e asiática, e por muitas dessas coisas a discriminação proíbe elas. Sim, cheguei a pesquisar sobre isso também e tal, mas também tem o fato de que a maconha se modificou muito, né? Ao longo dos anos. A maconha que a gente tem para consumir, que são os traficantes que dão, são uma maconha bem que chapa mesmo. E a que seria oferecida pelo governo seria uma maconha, digamos que original, entendeu? Mas tem mais alguma coisa para falar? Já foram. Não. Carol, Rafa, alguém? Não, tenho eu nada. acho que eu vou mais ou menos com o que a Bárbara disse mesmo. Não tenho mais nada para acrescentar. Carol? Não, eu acho que foi isso. Obrigada por ouvirem nosso podcast. Então foi isso, gente. Muito obrigada e tchau. Tchau.